Graça e paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor, aprender mais da sua palavra. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. E vamos dando agora sequência à série de mensagens que estamos fazendo aqui no Sermão da Montanha. Um famoso sermão que Jesus fez e que foi registrado pelo evangelista Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Bendito Deus que está nos céus e pela misericórdia, pelo amor revelado em Cristo Jesus, está entre nós. Nós te bendizemos e te pedimos a assistência do teu Espírito para que neste momento compreendamos o que diz a tua santa palavra. E que a mensagem desta palavra possa atingir, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida, os nossos valores e nos conduzir, ó Pai, nesse caminho da vida cristã. Nós queremos viver de acordo com a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Anthony Huckman, no livro Salvos pela Graça, na página 235, ele diz o seguinte: somos santificados não apenas como membros do corpo de Cristo, mas como cidadãos do reino de Deus. O reino de Deus é o seu reinado sobre todo o universo criado, dinamicamente ativo da história humana através de Jesus Cristo. Estar sujeito a este reino significa obediência a Deus em cada área da vida. Na semana passada nós vimos aqui essa passagem do capítulo 5, verso 1 ao verso 12, quando Jesus lança os fundamentos da vida cristã para que sobre eles os seus discípulos percorressem a longa jornada que lhes estava aguardando. Nessa ocasião nós veremos como eles devem ser comunicados ao mundo, esses mesmos valores que Jesus comunicou aos seus discípulos, numa interação intencional de testemunho. A intenção de Jesus é evitar que os seus discípulos reproduzissem os mesmos valores morais da época, visto que esses valores morais na época já estavam, religiosamente falando, já estavam corrompidos e também destinando os homens a uma falsa religiosidade. Por isso, naqueles dias, Jesus manifestou aqui esta intenção de conduzir os seus discípulos por um caminho mais excelente e mais alto do que aqueles que já eram conhecidos dentro da esfera religiosa do povo judeu. Naqueles dias haviam vários grupos religiosos, contra os quais Jesus aqui está agora edificando os seus discípulos a viverem uma nova e mais excelente vida diante de Deus. Um dos grupos que era visto naquela época e era conhecido naquela época era o grupo dos essênios. Os essênios foi um grupo separatista monástico que se reclusou às margens do Mar Morto, fugindo da cidade de Jerusalém, depois de uma forte profanação que aconteceu no templo, por volta de mais ou menos 150 anos antes de Cristo. Então eles se refugiaram nessas cavernas do Mar Morto, naquela chamada Qumran, e ali eles então passaram a viver uma vida religiosa contemplativa, com orações e leituras dos textos antigos, mas completamente isolados, separados da sociedade. Não havia nenhum interesse de ter contato com a sociedade. Eles se autodeclaravam como uma espécie de semente da fé pura. Então eles resolveram se refugiar do mundo para proteger, para preservar a essência da verdadeira religião.
E dessa forma, eles se ausentaram completamente dos interesses da sociedade. Outro grupo conhecido naquela época era o grupo dos fariseus. Os fariseus, eles foram um grupo que surgiu especialmente no período também do período chamado período interbíblico, e eles se autodenominavam superiores. Eles acreditavam que eram rigorosamente obedientes aos preceitos da lei. E assim, eles também se separaram da sociedade, mesmo estando na sociedade. Nós veremos mais adiante que era comum muitos fariseus irem às praças públicas para fazerem orações e serem ouvidos pela sociedade. Eles estavam no meio da sociedade, mas ao mesmo tempo completamente separados da sociedade. Aliás, eles usavam aquela sociedade, aquelas populações, apenas para afirmar o seu grau de superioridade em relação a elas. Tinha uma oração que era feita comumente entre os fariseus que dizia mais ou menos assim: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como as mulheres. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os cachorros. Graças eu te dou porque eu não sou como os gentios. Eles se consideravam uma espécie superior de ser humano, mais próximos de Deus, porque julgavam ser fiéis às leis, enquanto os outros não. Havia um outro grupo também, o grupo dos saduceus, que era uma ordem também religiosa, que surge depois da segunda divisão, dentro de uma divisão que aconteceu no templo reformado por Herodes, o Grande. Os saduceus, eles eram formados por, basicamente, sacerdotes. A função dos saduceus era guardar as cerimônias, os ritos e proteger o templo de qualquer profanação. Eram os guardiões cerimoniais da cultura religiosa dos judeus. Os saduceus não tinham nenhuma preocupação com as motivações dos corações. Não tinha nenhuma preocupação com os interesses que percorriam as mentes das pessoas que buscavam no templo a adoração a Deus e os sacrifícios. A única preocupação dos saduceus era apenas com a forma do culto, com a cerimônia se estava sendo atendido. Se a forma não estivesse de acordo com aquilo que eles acreditavam ser a maneira correta de adorar a Deus, não importava qual era a motivação das pessoas. E havia essa preocupação estética com o culto, essa preocupação externa com o culto. A mulher samaritana, em João capítulo 4, questiona Jesus se deveria prestar culto a Deus no monte de Jerusalém, onde estava edificado o templo, ou no monte Gerezi, onde eles tinham construído também um templo na região da Samaria. Jesus falou, não é nem lá e nem aqui, porque o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse interesse de Jesus para o saduceu não era o mais importante. Também foi uma ordem religiosa formada, como eu já disse, pelos sacerdotes, que não tinha muita preocupação com as motivações e sim se os ritos e as cerimônias estavam sendo devidamente atendidos. Um outro grupo religioso na época de Jesus era o grupo dos zelotes. A palavra zelote vem de uma palavra grega que significa ciúme. Os zelotes era também um grupo religioso, mas a sua preocupação era muito mais política do que cultica, diferente dos outros grupos. Os zelotes, eles reivindicavam a autoridade e o poder de expulsar os romanos da Palestina e impor, mediante a força, mediante as armas, o governo teocrático de Deus. Então eles chamaram para si a responsabilidade de fazer aquilo que deveria, na cabeça deles, fazer: impor o governo teocrático. Então eles estavam o tempo todo incitando os outros grupos judeus na Palestina a se organizarem e formarem uma grande revolta contra os romanos. Também os zelotes, assim como os saduceus, estavam separados da sociedade, porque para eles não havia nenhuma preocupação com o bem comum, senão a imposição de um governo político. E assim se autoproclamarem libertadores dos judeus diante da opressão dos romanos. Jesus não queria mais um grupo como esses. É muito claro isso, como nós vimos a semana passada. Ele intencionou formar um grupo de pessoas realmente comprometido com os propósitos do reino de Deus na sociedade. Então, inicialmente, ele usou aqui no texto que nós lemos duas metáforas do sal e da luz para ensinar uma grande lição aos discípulos: a de viver os valores do reino de Deus no mundo, afetando as estruturas através de um vivo testemunho. Essa é a intenção de Jesus, seguindo aquilo que ele já tinha dito, e nós vimos aqui dos versos 1 ao verso 12, como esses valores do reino de Deus agora devem ser comunicados na sociedade, numa relação
com o mundo de modo que afete ou que afetasse as suas estruturas positivamente. Então eu estou dividindo esta passagem em duas partes. Primeiro, verso 13, os discípulos devem ser como o sal da terra, e em segundo lugar, versos 14 ao verso 16, os discípulos devem ser como luz para o mundo, ou luz do mundo. Vamos ver cada uma dessas partes, o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar nesta noite, e a minha oração é para que Deus nos motive, a fim de que a nossa visão missionária se amplie, bem como também o nosso comprometimento com ela. Primeiramente, Jesus usa aqui duas argumentações no verso 13. A primeira argumentação de Jesus está aí no início: vós sois o sal da terra. Grande parte do sal utilizado na Palestina era originado no Mar Morto, principalmente das suas encostas. Então eles cavavam as encostas do Mar Morto e dali eles extraíam aquilo que nós conhecemos como cloreto de sódio. Grandes porções eram retiradas dali. O Mar Morto ele estava localizado no meio da Palestina e era dali que eles mais retiravam as grandes porções do sal. E o sal naquela época tinha muitas utilidades. Era um tempero essencial na preparação das refeições, acentuando o sabor. Quem aqui não gosta de um cupim bem gorduroso, fritando em cima da grelha com algumas pedrinhas de sal? Antigamente eles usavam sal também para ressaltar, para acentuar, para atenuar o sabor dos elementos, e isso era comum também para eles. Era usado como moeda também de remuneração do trabalho. Daí a palavra salário, porque era comum pagar trabalhadores com porções de sal. O sal que era tirado do Mar Morto não era um trabalho fácil, não era um trabalho para qualquer um. Então o sal era usado também como moeda de comércio. Ele era utilizado como antisséptico no tratamento de feridas, pela capacidade de combater bactérias e evitar o avanço de infecções. Isso tudo que eu estou argumentando, existem passagens bíblicas que também o apontam para isso. E nesse caso aqui, Ezequiel capítulo 16, verso 4, o sal sendo usado como uma espécie de antisséptico para lavar. Antigamente, quando a gente brincava na rua, jogava futebol no asfalto e ralava o dedão, a gente chegava em casa e a mãe preparava água com sal. Muitos antigamente faziam, hoje tem tudo prontinho, né? Spray, bonitinho, mas antigamente era água com sal, para poder lavar ali e impedir a infecção, né? Então, era comum também o sal naquela época como uma espécie de antisséptico. Olha quantas propriedades e também quantas utilidades o sal tinha. O sal puro não se deteriorava. Contudo, uma vez adulterado, perdia as suas propriedades e, nesse caso, só servia para pavimentar estradas e degraus das escadas. Era para esse fim. O sal perdeu a propriedade, então se jogava sal. Nos Estados Unidos eu vi isso muitas vezes, dirigindo na neve e carros jogando sal assim, nas avenidas para descongelar. O sal era usado também naquela época para a pavimentação. Isso era também um uso comum naquela época. É por isso que Jesus usa isso aqui, porque era um uso comum naquela época. Por fim, o sal ele era usado também na conservação de alimentos. Refrigerador é muito comum na nossa época, mas antigamente não tinha refrigerador. Já pararam para pensar nisso? Então, o sal ele era muito útil para conservar os alimentos. Eles eram salgados e, assim, evitava perda significativa de alimentos. E eles, então, guardavam grandes porções para períodos difíceis. Inclusive, os sacerdotes usavam para preservarem carnes dos animais sacrificados. Essa capacidade de permear os alimentos e preservá-los fez do sal um símbolo, inclusive, da aliança de Deus com o povo hebreu. Existem várias passagens que apontam para isso. Eu reservei aqui uma para ler aos irmãos que se encontra em Levítico, capítulo 2, verso 13. Deus instruindo Moisés sobre como tratar o sal ali nos altares. Diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar, o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. O sal também era uma espécie de, tinha um valor simbólico na aliança.
e era colocado sobre as ofertas, para que aquelas ofertas, uma vez consagradas a Deus, não se corrompesse e servisse inclusive para alimento aos sacerdotes, ao povo da tribo de Levi. Então, nós vemos aqui Jesus afirmando aos seus discípulos, afirmando a identidade deles, dizendo: vós sois o sal da terra. Claramente, Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos que eles são sal no sentido proposital, missional, de preservar a sociedade por meio de valores que formam o caráter cristão. Nós já vimos isso nos textos anteriores. Os discípulos precisam cuidar das suas palavras e ações também nos relacionamentos, defendendo a verdade de Deus e a santa moralidade no meio de uma sociedade que é corrupta e decadente. Nesse sentido, os cristãos verdadeiros, eles funcionam na sociedade com o propósito de preservar, de deter, de desestimular o avanço do pecado. Quando nós formos para as redes sociais, nos lembremos dessa verdade. Nós somos sal dessa terra. Não vamos usar linguagens pejorativas, acusatórias, ofendendo autoridades políticas, ofendendo irmãos nossos, difamando com as nossas palavras e com as nossas publicações o testemunho de Cristo que nós portamos e carregamos. Nós não estamos neste mundo para nos compactuarmos com este mundo. Nós estamos neste mundo para nele sermos como sal, que constrange o avanço do pecado, que constrange e envergonha aqueles que fazem coisas erradas, que trapaceiam, que mentem, que difamam, que acabam com relacionamentos. Nós estamos neste mundo para funcionarmos dentro dele, interagirmos com ele, não como um sal que já perdeu a sua propriedade, mas como um sal que funciona adequadamente com aquilo que ele tem para oferecer, que é preservar, que é deter o avanço da pecaminosidade, inclusive na nossa própria vida. Também o sal tem o sentido de aqui temperar esta sociedade, oferecendo alegria, paz, contentamento, no meio de relacionamentos onde não há paz, pelo contrário, há tristeza, onde não há mais alegria, há ódio, onde não há mais contentamento, há murmuração, pessimismo, perseguição, depreciação. Nesse sentido, os cristãos devem ser como um sal, temperando, moderando. Chega num ambiente, alguém está triste, o cristão chega ali e alegra. Porque imagina, o irmão está triste, o colega de trabalho está abatido, aí chega o cristão e piora a situação. Não, nós somos chamados, eu e você, para também temperarmos esse ambiente tão hostil que nós encontramos lá fora, tão difícil de viver. Os nossos filhos precisam entender isso, nossas esposas precisam entender isso, nossos maridos precisam entender isso, os nossos pastores precisam entender isso, os nossos presbíteros precisam entender isso, os nossos coristas precisam entender isso, que nós somos como sal neste mundo, para alegrar, para levar paz, para levar contentamento, para animar aquele que está abatido, para levantar aquele que está caído, para curar aquele que está ferido, para guiar aquele que está perdido. E nesse sentido nós como que temperamos as nossas relações. Então quando você chegar numa roda e você perceber que tem uma conversa ali desagradável, faça diferença no meio daquela roda, por favor. Dê luz no meio desse ambiente, tempere esse ambiente, pondere, modere, leve a reflexões por outros ângulos, por outras perspectivas, aponte para Cristo e para o dever que nós temos como sal dessa terra. Também para indicar onde todos podem satisfazer a sua sede espiritual. A nossa vida como sal nessa terra, veja só, o sal provoca sede, né? Você come coisa salgada, dá uma sede, não dá? Que bom seria se todos nós pudéssemos viver de tal modo as nossas relações interpessoais na sociedade, provocando nas pessoas sede de Deus, sede da palavra. Precisamos fazer uma autocrítica sincera, sem olhar para o lado esquerdo, lado direito, para trás ou para frente, olhando para dentro de nós, se as nossas vidas têm provocado sede nas pessoas, desejo de aprender mais da palavra do Senhor,
desejo de estar nos caminhos do Senhor. Se nós não estamos provocando isso nas relações que nos cercam, nós precisamos rever os nossos valores e aproveitarmos a chance e a oportunidade que o Senhor nos dá. Porque a nossa vida precisa funcionar como sal dentro dessas relações, apontando para as pessoas, onde verdadeiramente elas podem encontrar aquele que pode, como disse Jesus àquela mulher samaritana no poço de Jacó, em João capítulo 4, se você soubesse quem eu sou, e recebesse da água que eu tenho para oferecer, você nunca mais teria sede, porque do seu interior fluiria águas vivas. Jesus é aquele que pode saciar a nossa sede. Nós provocamos sede de Deus nas pessoas com o nosso testemunho e ao mesmo tempo somos chamados a apontar o caminho da salvação. O caminho onde as pessoas podem ter a sua sede saciada. O segundo argumento de Jesus está no restante do texto, que diz: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui ele fez uma séria advertência contra os que não andam segundo os propósitos do reino de Deus. O sal insípido é a condição indiferente contra o seu próprio propósito. Quando eu ando contra o propósito de Deus ter me chamado, eu estou diante deste propósito agindo como um sal insípido que já perdeu as suas propriedades. Naquele tempo o sal contaminado se tornava insípido e só servia para a pavimentação e para as escadarias, como eu já disse, a fim de ser pisado pelos homens. Desse fator histórico, Jesus alertou do risco de se viver uma vida cujo significado primordial poderia ser perdido, criando um estado de humilhação, enquanto deveriam ser agentes de transformação numa sociedade incrédula e corrupta. Quando nós deixamos de cumprir os propósitos para os quais Deus nos chamou, quando Jesus, é pesado, mas Jesus diz: para nada mais presta, se referindo à metáfora do sal. Mas o que Jesus está tentando comunicar é que, como cristãos, na sociedade, nós nos tornamos irrelevantes, indiferentes. Então, a situação que está acontecendo hoje no mundo, como o pânico de muitas famílias aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela. Não sei quantos estão acompanhando, mas hoje a guarda da Venezuela teve a capacidade de atear fogo nos caminhões que estavam carregando ajuda humanitária. E os caminhões com toneladas de ajuda humanitária pegando fogo na fronteira para que o povo continue sem receber essa ajuda. Um absurdo uma coisa dessa. Como nós não podemos nos indignar com isso. Nós não temos a força de irmos lá e resolvermos a situação com as nossas próprias mãos. Mas nós temos um instrumento que Deus nos deu como igreja, que é de intercedermos por aquela situação. A gente sabe que isso é um conflito internacional e nós, como igreja, não temos a força internacional para politicamente resolvermos a questão da Venezuela. Mas nós temos uma espada na nossa mão, temos uma arma na nossa mão, que é a oração a favor daquelas populações. E nós podemos fazer isso. Então, quando nós perdemos essa sensibilidade pela sociedade e por aquilo que está acontecendo, inclusive em nossa volta, deixando de orar por aqueles que estão perdidos, nós estamos como que perdendo as nossas propriedades e nos tornando cada vez mais indiferentes ao sofrimento alheio. E não foi para isso que o Senhor chamou a mim e chamou a você. Seguindo adiante, verso 14, verso 16, seguindo essa mesma linha de raciocínio, Jesus disse, Mateus registrou: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Essa é a primeira ilustração. Segunda ilustração: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ainda neste momento, Jesus usou outra metáfora da luz que brilha no meio das trevas através das obras. Antes, me permita fazer aqui algumas reflexões a respeito deste assunto que Jesus está tratando aqui. É clara a relação que a Bíblia faz entre a fé e as obras. Essa é uma teologia
muito rica que nós temos no nosso contexto reformado. Pela fé, diz o texto de Hebreus, Abraão ofereceu Isaque. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e a Esaú. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, Raabe acolheu os espias. Pela fé, o povo de Israel derrubou as muralhas de Jericó, no grito. Abacuque disse que o justo viverá pela fé. Suas obras, seu testemunho, suas articulações, suas decisões, seus caminhos serão todos traçados pela fé, diz o autor de Abacuque, no capítulo 2, verso 4. Jesus disse ao centurião romano: vai e seja feito conforme a tua fé. Obras relacionadas com fé. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 ao verso 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Há outras passagens nas Escrituras que eu nem mencionei aqui. Uma das mais famosas é o próprio texto de Tiago, no capítulo 2, quando ele desafia o seu interlocutor a apresentar as suas obras sem fé, para que ele, pela fé, apresentasse as suas obras. Não somos salvos pelas nossas obras, mas para as boas obras, que são fruto da obra redentora de Cristo em nós. Portanto, o que Jesus requereu dos discípulos aqui foi uma fé operosa e pública, como diz aí no verso 16, diante dos homens, para testemunho dos homens, para lhes provocar reações que glorifiquem a Deus por reconhecerem, por nossas obras, aquilo que Deus faz, não aquilo que nós fazemos. Portanto, o que Jesus requereu aqui dos seus discípulos foi isso, uma fé operosa e também pública. E para ensinar isso aos discípulos, ele usa aqui duas ilustrações, sobre a cidade edificada sobre o monte e a candeia sobre o velador. Elas servem para explicar que, uma vez salvos, a manifestação da graça de Deus em nós deve produzir condutas diante dos homens que despertem admiração, louvor e glória a Deus. Para esse fim, o testemunho dos discípulos deveria ser ouvido, visto e também conhecido. Esconder esse testemunho dos discípulos não estava ou não estaria de acordo com as palavras de Jesus. Não é típico, não é normal, como não é e não pode ser para um crente salvo deixar de dar testemunho da sua fé a outras pessoas. Isso não é o normal. Enquanto o normal, o típico, o corriqueiro para muitos é não falar da sua fé a ninguém absolutamente, Jesus deixa muito claro que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem uma candeia debaixo do alqueire, mas é colocado numa posição alta para que ilumine a todos. Mateus aqui faz uso de um advérbio, não, e uma conjunção de coordenação, nem. Ele fala isso, ele deixa isso claro para nós, aí no verso 14, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, verso 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Qual que é a finalidade dele? Dizer aqui que a luz não é, primeiro, omissa, imparcial, neutra ou imperceptível. Com essa introdução, ele afirma qual é a função da cidade edificada sobre o monte, bem como da candeia que é colocada no velador, para iluminar a todos. Essa é a tese dele, que está aí no final do verso 15. Iluminar a todos que se encontram na casa. Jesus usa estas metáforas para se referir à função dos discípulos na sociedade. Eles devem viver de tal forma que eles são vistos pelas obras, e vistas estas obras, tenham motivo para glorificar a Deus. O seu testemunho não pode ser omitido, pelo contrário, ele deve ser colocado em uma posição tal que todos em sua volta sejam iluminados, seus caminhos sejam iluminados. O mundo interpretado por Mateus aqui é como uma realidade mergulhada, envolvida por densas trevas. Ou seja,
aprisionado por ambições, vãs filosofias, poderes injustos, misérias de toda espécie, desordem moral, etc., distante, portanto, do seu estado original, sem a luz do conhecimento de Deus. No Evangelho de João, nós lemos no capítulo 3, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas Jesus dá esse testemunho no capítulo 12, ainda do mesmo Evangelho, verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é apresentado nos Evangelhos como luz do mundo, aquele que ilumina o caminho que se deve seguir, que dá discernimento daquilo que traz condenação, mas que também gera vida naqueles que lhe seguem. Estes, mediante a obra de Jesus, são também chamados aqui pelo próprio Jesus como luz do mundo. E eu quero encerrar trazendo 3 conselhos, pelo menos, com base naquilo que nós vimos aqui nesta passagem. O primeiro conselho que eu gostaria de trazer para a igreja é uma mensagem existencial que está muito presente aqui, contra vários grupos religiosos que Jesus está ali olhando, mas ao mesmo tempo formando uma nova geração de discípulos, de pessoas verdadeiramente comprometidas com as verdades do reino de Deus. Ele faz 2 afirmações que nós não podemos ignorar. Vós sois. Jesus está comunicando uma mensagem existencial. Nós precisamos saber quem nós somos. Se nós perdermos a noção de quem nós somos, nós perdemos a noção de qual é a nossa missão. Uma coisa está atrelada à outra. Se eu sei, por trás de qualquer cargo e título acadêmico que eu tenha, que eu sou um missionário, então eu não vou deixar de funcionar como missionário. Seja como pastor dessa igreja, ou em qualquer outra igreja, neste país, ou em qualquer outro país. Eu sou sempre um missionário, sempre comprometido com as verdades do reino de Deus, de levar adiante o Evangelho de Cristo. E eu sei que qualquer esforço empreendido excessivamente para acumular riquezas neste mundo não pode ser aprovado por Deus, porque a minha missão principal é de levar adiante o testemunho de Jesus Cristo. Veja que a identificação de quem nós somos, à luz da palavra de Deus, nos liga, nos induz à verdadeira missão que nós temos. E se tem algo que nós precisamos afirmar para nós mesmos, como igreja local, é que somos igreja missionária. Somos uma igreja missionária. Precisamos avançar? Sem dúvida alguma. E vamos avançar, se Deus nos permitir. Neste ano, vamos trabalhar organizando várias coisas, mas o nosso propósito como liderança da igreja, como corpo de liderança da nossa igreja, é para nos organizando este ano, estruturando, reformando, tudo que precisa fazer, vamos fazer neste ano. Ano que vem vamos começar a investir pesado em implantação de novas igrejas. Vamos avançar. E nós temos planos junto à Junta de Missões Nacionais, obreiros. Já fui procurado por alguns irmãos que querem ajudar com lotes, e nós vamos avançar. E temos que fazer isso mesmo, não podemos nos acomodar. Afinal de contas, foi para esse fim que o Senhor nos chamou. Temos agora em maio uma viagem missionária do Ministério de Homens na comunidade quilombola de Silêncio. No mês de julho, vamos levar mais uma turma. Uma turma vai para Calumbi, no Pernambuco, e outra turma vai para Alto API, uma comunidade ribeirinha no Pará. E nós não podemos parar não, irmãos. Pequenos grupos se multiplicando, estamos saindo de 9 pequenos grupos, estamos indo para 18 pequenos grupos, e no segundo semestre nós deveremos passar, com certeza, de mais de 20 pequenos grupos funcionando na nossa cidade. Pregando o Evangelho, alcançando pessoas, integrando novos membros. Por quê? Porque esta é a nossa identidade. Porque foi para esse fim que o Senhor nos chamou. Problemas existem? Existem. Vamos resolver o que dá para resolver, o que não der para resolver, nós vamos passar por cima e nós não vamos parar. Vamos seguir adiante, porque esta é a nossa identidade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Deus chamou a mim e chamou a você. E nós temos que seguir adiante. Sem esmorecer, com alegria, servindo ao Senhor. Porque nós somos e sempre seremos uma igreja missionária. Em segundo lugar, é claro aqui para nós também uma mensagem ética comunicada por Jesus.
Sal é sal, terra é terra, luz é luz, mundo é mundo. Não existe conciliação entre esses dois elementos. Há uma mensagem ética clara, presente. Sal e luz são como metáforas no texto e também como antíteses do mundo, da terra. Contudo, as diferenças não devem ser externas, como se elas tivessem algum poder de mudar o coração das pessoas. As diferenças são internas, de um coração que é humilde, que é manso, diferença capaz de chorar com os que choram, que luta pela preservação da viva justiça, a verdade de Deus, diferença que se faz com atos de misericórdia, como nós já vimos, e não na maneira de se vestir, de falar, de carregar uma Bíblia, uma etiqueta evangélica. Essa distinção ética começa dentro de nós e se externaliza através de ações claras de um comportamento verdadeiramente comprometido com Deus. Essa é a ética que Deus requer de nós. Uma ética baseada em valores, não no corte de cabelo, tipo de óculos, tipo de roupa, se o cabelo é colorido, não é colorido, isso é o que menos importa. O que mais Deus requer de nós é caráter, é compromisso, é viver uma vida santa, afastada do pecado, deixando de praticar sexo fora do casamento, deixando de falar mentiras, deixando de depreciar o testemunho dos outros, deixando de chorar com os que choram, sendo indiferentes. É isso que Deus requer de nós. E a mensagem de Jesus é muito clara: vós sois sal da terra. Função do sal, já vimos. Vocês são como luz do mundo. Função da luz, nós já vimos. Há um conflito entre esses elementos e, ao mesmo tempo, as propriedades do sal e da luz se mostram mais poderosas do que as propriedades do mundo. É por isso que Jesus está afirmando para os seus discípulos: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E por fim, é clara a mensagem social que nós vemos aqui nessa passagem. Jesus disse para os seus discípulos: vós sois o sal, singular, plural, que desemboca no singular. Vós sois a luz do mundo. Veja que Jesus usa o pronome no plural para se referir a uma qualidade que está no singular. Jesus não usa aqui, não está atribuindo esta qualidade a uma pessoa só, com responsabilidades gigantescas na terra e no mundo. Esta qualidade é de uma comunidade, de um povo, todos os chamados pelo Senhor. Não é para ser vivida apenas por mim, mas por todos nós, indistintamente. Essa qualidade não pertence a um grupo especial de santos, de líderes ou de qualquer partido teológico, mas de todo o povo de Deus que se encontra no mundo e que na unidade da igreja funciona como sal e luz deste mundo. Eu trabalhei durante 8 anos em parceria com o Conselho Regional das Assembleias de Deus do estado de Cusco, no Peru. 8 anos trabalhando juntos com eles, ligados a uma igreja americana, com parceria com uma organização nos Estados Unidos, a Outreach Foundation, com uma missão da Inglaterra, World Wide Wings, com a Sociedade Bíblica Peruana, com o Conselho Regional das Igrejas da Assembleia de Deus do estado de Cusco e em parceria com outras igrejas aqui em Goiânia. Durante 8 anos, mais de 20 mil pessoas ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. Não importa o partido político, o partido teológico, essa é uma missão que deve nos unir, todos nós. Nós vemos aqui Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo, mas vemos Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, ele disse, Paulo dizendo: todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele diz também em Efésios capítulo 2, verso 19, sois da família de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, todos vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. E mais adiante no verso 9, Pedro insiste, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que esta referência de igreja não é a indivíduo, mas a um povo. Então é incorreto teologicamente dizer que eu sou a igreja e que você é a igreja. Não, nós somos a igreja. Nós somos o povo, e esta é a responsabilidade de todos nós. Isso significa que nós temos que nos unir. Isso significa que precisamos deixar as pequenas diferenças de lado e nos
concentrar e nos unir diante daquilo que é essencial e prioritário e urgente diante de nós como igreja. Precisamos agir em conjunto. Se temos uma missão como igreja, precisamos agir em unidade e trabalhar com vigor, acreditando e confiando naquele que é o verdadeiro guia das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor de Israel. E a Ele que nós servimos. Então não ande sozinho. Você que está chegando na igreja, está meio assim que desconectado, nessa semana procure um pequeno grupo e se integre. Participe das nossas atividades. Ontem nós tivemos 111 mulheres em Anápolis visitando a missão Asis Socorro, voltaram super animadas. E nós temos muitos objetivos durante esse ano. Vamos nos unir, porque esta missão é de todos nós. Oremos.